Pessoal, eu sou o Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um episódio do programa Central de Dicas, voltado para aqueles que vão participar do concurso de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo. No episódio de hoje, vamos falar daquela disciplina que é a mais temida pela maior parte dos concurseiros. É isso aí! Vamos falar sobre matemática e raciocínio lógico. Para descomplicar o assunto e abrir os caminhos para que você consiga gabaritar a parte de matemática e raciocínio lógico da prova do MP, eu trago aqui no Central de Dicas o professor Firmino de Matos. Mestre, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui do programa Central de Dicas da Central de Concursos. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com todos vocês. Espero poder ajudar em tudo que for possível aí para vocês. Com certeza vai ajudar muito, mestre. Vai ajudar, não tenho a menor dúvida disso. Então, mestre, a gente já vai começar a ajudar falando do seguinte, mestre. Quais são os principais passos, os primeiros passos, digamos assim, na verdade, né, que os futuros candidatos devem tomar ao estudar raciocínio lógico e matemática para esse concurso de oficial de promotoria? Bom, vamos separar, então, matemática e de raciocínio e vamos falar um pouquinho de cada uma de uma maneira um pouquinho separada. Ok. No caso da matemática, eu vou dizer para você que o primeiro passo é revisar os conceitos básicos. Por incrível que pareça, o pessoal erra muito na parte dos conceitos básicos. O que vem a ser os conceitos básicos? Saber trabalhar muito bem com frações. Por incrível que pareça, como eu disse, o pessoal não lembra de tabuada e numa prova de matemática, se você não lembra de tabuada, fica complicado a sua vida, né? Então tem que revisar isso aí. Eu costumo dizer, olha, aquela tabuada do 7 que você esqueceu, a do 8 que você esqueceu, repete 20 vezes a do 7, repete 20 vezes a do 8, a do 9 a gente dá umas dicas, até a do 8 eu dou umas dicas para ficar mais fácil de lembrar. Mas, enfim, tem que revisar essa parte, tem que estar muito bem de frações, regra de 3. Para começar a estudar, você já tem que ter dado uma boa revisão no início do trabalho para ter o ganho que você quer ter. Nós vamos falar na matemática, nós vamos falar de geometria, cai muito geometria, provavelmente vai ser a VUNESP, você falou, né, com relação à definição, mas provavelmente, se seguir a história, vai ser a VUNESP, sempre foi a VUNESP. Então, é uma prova que, para quem estudou para o Tribunal de Justiça, apesar de ser Ministério Público, é o mesmo examinador e sempre foram muito parecidas as provas do Tribunal de Justiça, escrevente do Tribunal de Justiça, oficial do Tribunal de Justiça e do oficial de promotoria, tá? São provas parecidas, são provas similares e é uma boa referência a prova do escrevente do Tribunal de Justiça, até porque ela acontece com mais frequência e você vai ter aí uma ótima referência. As provas de matemática da VUNESP tem mudado pouco, não vou dizer que não muda, mas muda muito devagar. Diferente de outros examinadores que têm aí uma pressa de mudar, a VUNESP muda de maneira mais lenta, o que é bom para a gente, tá? Quando o candidato está se preparando, porque ele tem uma boa referência do passado. Na parte de sistemas lineares, é um tema que na matemática se repete extremamente, regra de 3, simples, composta. O que está no edital, a VUNESP explora tudo, média aritmética. Então, são temas que ela vai provavelmente repetir. Agora, nós tivemos o escrevente do Tribunal de Justiça de 2021, é uma ótima referência. 2018 também tivemos, 2017 também tivemos. Então, vale a pena, quem está se candidatando, dar uma olhadinha nisso para poder se preparar adequadamente. Tá? É uma referência maravilhosa. Tá? A VUNESP mantém esse tipo de prova. Nessa preparação, muitas vezes a pessoa fala assim, puxa, eu tenho dificuldade com matemática. É comum, muita gente de fato tem. Então, quando você está estudando matemática, e tem gente que tem literalmente rejeição para a matéria, e é natural que você tenha rejeição para uma ou para outra, né? Faz parte.
mas você tem que repetir muito o processo. Vou te dar um exemplo só para ilustrar o que eu gostaria de passar. Você vai para um lugar, para a casa de um parente que se mudou recentemente, um parente que você gosta muito. Primeira vez você vai, tenta aprender o caminho, não aprendeu legal. Segunda vez você repete aquele caminho. Terceira vez você repete aquele caminho. De repente, você, opa, já tô pegando jeito, já tô sabendo. Chega uma hora que você já sabe que hora tem trânsito, que hora, opa, dá para desviar aqui por uma outra rua. A matemática, no todo, ela é assim. Você precisa repetir os processos para a gente ter o sucesso que se espera. É muita repetição. A matemática precisa repetir o processo até ele entrar na sua cabeça. A hora que você começou a repetir o processo, que começou a memorizar o processo, aí a matemática entra fácil na sua cabeça, começa a ficar uma matéria como qualquer outra que você começa a dominar. E o raciocínio lógico, mestre? Quais são os primeiros passos, né, que o candidato, então, também tem que tomar para conseguir aí ter um bom rendimento aí no concurso para o MP? Pois é, raciocínio lógico é um pouquinho diferente da matemática. A matemática, quando, por exemplo, nós estamos lá na central de concursos, ou mesmo no degrau, na degrau, a gente já conta que o aluno tem uma base de matemática. Você vai entrar numa aula de português, você tem que saber ler e escrever. Na matemática, a gente já conta que você traz uma bagagem, né? Toda uma bagagem, como eu falei agora brincando, né? Mas de lembrar das coisas básicas, como tabuada, fazer conta. No raciocínio é diferente. No raciocínio, nós temos que preparar o candidato, a candidata, do zero. Então, para quem nunca estudou raciocínio, guarde bem isso. Preferencialmente, não tente estudar sozinho. Aliás, por coincidência, eu estava ouvindo a rádio hoje no carro e uma colega professora, confesso que eu não a conheço, mas falou fez comentários pertinentes. Ela falou assim: não estude nem matemática nem raciocínio sozinho. Se você tem dificuldade, procure um professor para te orientar, porque são matérias que não dá para estudar sozinho. Raciocínio, então, é uma matéria que a gente começa do zero. Você não, provavelmente, você nunca viu no colégio, você dificilmente vai ver na faculdade os temas que caem na prova. Não é que raciocínio lógico que você nunca teve. Você não teve do jeito que cai na prova. Então, é obrigatório fazer um cursinho ou ter algum professor te orientando, tá? Eu diria que, especialmente raciocínio, não vejo outra maneira que não seja com um orientador, tá? Perfeito. Os cursinhos são especialistas nisso, né? A central e a degrau, nossa senhora, tem uma categoria elevada, até eu diria. Então, o que a gente pode falar é que nós vamos lidar com conectivos lógicos, que é uma coisa que muita gente nunca ouviu falar, que você usa termos verbais para fazer conexões entre frases. Essas conexões são chamadas de conectivos lógicos. Provavelmente, o candidato, a candidata que nunca estudou raciocínio, tem que parar, assistir a aula para poder entender isso aí. Então, nós vamos falar sobre conectivos lógicos, vamos falar sobre sequências, sequências numéricas, sequências de figuras. Isso sim, isso já dá para você, um pouco de conhecimento já dá para se virar. Mas a parte dos conectivos lógicos, eu te diria que é dificílimo para começar. É verdade. Depois que você começou, a coisa anda. Mestre, e o programa do concurso anterior, ele é uma boa referência de estudo, não? O programa do concurso anterior, na parte de matemática e raciocínio, acredito eu, não deve mudar. Se for VUNESP, olha, mesmo que venha a ser outro examinador, dificilmente vai mudar, mas se manter VUNESP, que é o que todo mundo acredita, né? Isso é geral, todo mundo acredita nisso. Se for mudar, VUNESP não vai mudar e o programa anterior deve se manter sem alterações. Assim como o TJ se manteve, assim como, falando de VUNESP, nós tivemos agora aqui em São Paulo o investigador, o escrivão de polícia também não mudou. O que teve de mudança na parte de exatas foi um pouquinho em raciocínio lógico, de um tema chamado Princípio da Casa dos Pombos,
que é uma coisa até prática. Se você parar para pensar, se não fosse uma prova que você tivesse preocupado em fazer uma questão em mais ou menos 3 minutos, seria até gostoso de você estar quebrando a cabeça para fazer, sabe, que quebra-cabeça, aquele jogo de palavras. É até gostoso de fazer, só que quando você tem a pressão dos 3 minutos, aí é diferente. Mas cai uma questão de princípio da Casa dos Pontos, que é novidade, e a VUNESP aplicou tanto na prova do escrevente do Tribunal de Justiça, como na prova do investigador. Esse princípio da Casa dos Pombos, a gente fala na brincadeira, é o princípio do azarado. Você tem 20 coisas para tirar de um determinado lugar. Você só quer tirar uma. Quantas chances você teria para tirar com certeza aquilo? Você vai falar, puxa, eu vou ter que tirar todas, mais aquela que eu queria. Né? Eu estou falando assim muito rápido, porque é uma entrevista, não é o nosso foco, a aula de matemática, nem de raciocínio, mas só para passar a ideia. É uma coisa até bem simples, mas para quem nunca teve contato, surpreende. Correto, né? E assim, o programa, eu tinha dado uma olhada, né, no edital passado, é um programa relativamente aí amplo, né, que é cobrado para o concurso do Ministério Público, né? Você acredita, então, que vai seguir essa mesma linha? Não acredito que mude em absolutamente nada. Pode acrescentar, mas tirar, acho difícil. Pode até, o que eu falei, o princípio da Casa dos Pombos, que é uma coisinha até tranquilinha, mas é coisa nova. Tirando isso, é tudo igual. Mestre, você falou na VUNESP como uma possível organizadora do concurso, até porque é ela que realizou o último concurso, né? Aí a questão está surgindo uma grande dúvida assim, por parte de muitos candidatos, porque assim recentemente a gente viu aí a PM que mudou a organizadora, né? Iria todo mundo achando que seria a VUNESP, aliás, a PM tem realmente um histórico de fazer com a VUNESP e surgiu aí a Fundação Getúlio Vargas para fazer o concurso, né? Exatamente. Concurso de soldado. Então, o que eu quero te perguntar é o seguinte: os candidatos já devem estudar para esse concurso do MP com foco na VUNESP desde já? Ou você acha que é melhor fazer um estudo genérico, sem se preocupar primeiro com o perfil de banca, para depois fazer isso quando efetivamente a organizadora for escolhida? Olha, eu diria, é uma pergunta delicada, né? Sim. Mas se eu estivesse me preparando, professor Firmino, se eu estivesse me preparando para prestar essa prova, eu estaria focado na VUNESP. É lógico que a gente não pode falar, olha, vai ser VUNESP, que nós não temos bola de cristal, né? Mas eu manteria a minha aposta na VUNESP. A PM tem uma história diferente ao longo dos anos, mas o Ministério Público e o que trabalha até próximo, né, do Tribunal de Justiça, lógico, os dois mantêm VUNESP. Eu apostaria que continua sendo VUNESP, apesar da possibilidade de ser uma banca como a FGV, né? Mas no caso da matemática e no caso do raciocínio, também não vai ser mesmo que venha a ser outra banca, a matemática não muda tanto assim, né? Se fosse um SESC-Sebrasp, né, que a gente conhece bem, que pergunta diferente, apresenta diferente, aí seria uma mudança radical. Mas se de repente lá, mais para frente, olha, nós vamos ter uma mudança, por exemplo, a FGV, que você bem lembrou, não vai ser nenhuma mudança, no caso da matemática e do raciocínio, nenhuma mudança sobrenatural. Perfeito, mestre. E me diga uma coisa, mestre, em relação a raciocínio lógico e matemática, realizar muito exercício é fundamental, né? Talvez seja as matérias onde você realmente precisa mais exercitar para conseguir, né, colocar, entender de fato a disciplina, né? De você realmente se testar para saber os seus conhecimentos sobre ela, não é isso? Perfeito. Quanto mais provas você conseguir pegar do passado, como a gente vem conversando, né? Já tem um histórico bem bacana. Quanto mais provas você puder pegar do passado, quanto mais exercícios você puder fazer, nossa, na minha disciplina, né, nessas duas disciplinas, são fundamentais. Sem dúvida. No último concurso foram 15 questões de matemática e raciocínio lógico. Você Perfeito. acha que vai ser mantido esse quantitativo? E outra pergunta, você lembra quantas foram de matemática e quantas foram de raciocínio lógico? Confesso que eu não lembro. Eu lembro que eram 15, já vim com isso na cabeça que eram 15. Né?
mas eu não me lembro com exatidão quantas de uma, quantas de outra. Mas você acredita que a banca vai equilibrar isso? A tendência é que seja algo equilibrado? Eu diria que raciocínio tende a aumentar na maioria dos concursos. Por exemplo, agora, se a gente for pensar, né, no que a gente estava falando, o escrevente do TJ e o investigador são provas bem próximas, tá? A gente tem tido assim provas parecidas em termos de conteúdo, em termos de dificuldade. E a prova do investigador agora, ela tinha 20 questões de raciocínio, nunca teve. Ela aumentou o número de questões de raciocínio mais que português, né? Então, houve uma mudança aí de perfil. Eles trabalharam, lógico, também você está falando de investigador, tem tudo a ver raciocínio, né? Sim. Não que outras não tenham, mas é uma matéria importante para eles. Mas aumentou para 20 questões. E por ser VUNESP, eu acredito que, se não ficar igual a quantidade de questões, raciocínio, se tiver uma disparidade aí, acredito que raciocínio tem uma quantidade maior. Um pouco maior. Mestre, quais são os assuntos de raciocínio lógico e quais são os assuntos de matemática que você acredita que tem mais chance de cair na prova para o oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo? Bom, matemática, com certeza, sistemas lineares, regra de 3, média aritmética, geometria. Geometria, o aluno que vai prestar VUNESP, qualquer prova do VUNESP, tem que estudar muito geometria. Mas que parte da geometria? Figuras planas, perímetro, área, volume, tudo isso aí, né? 2 dimensões, 3 dimensões, tem que estudar com carinho, conhecer sistema métrico, né? Como é que você transforma de milímetro para centímetro, de centímetro para metro, de milímetro para metro, para quilômetro, conhecer a transformação de unidades. A última prova da PM, eles pegaram pesado, era VUNESP, eles pegaram pesado com essa questão de transformação de unidade. Pesado não, pegaram forte, né? Pesado é jeito de falar. Pegaram forte nesse sentido. O que a VUNESP tem insistido muito nas provas de matemática, de maneira geral, é a parte de sistemas, né? Geometria, como eu já disse, bastante. Foco em áreas e volumes, voltado para a equação de segundo grau. Regra de 3 composta, às vezes cai. São os temas principais. Okay. Agora, já raciocínio lógico, você vai ter conectivos lógicos aplicados em argumentação, conectivos lógicos voltados a equivalências lógicas, cai demais. Normalmente cai 1 ou 2 questões de equivalências, sequências. Na prova do investigador, que eu falei que a VUNESP acabou de fazer, né, esses dias, caiu uma sequência fora do padrão, um pouquinho acima do grau de dificuldade tradicional da VUNESP. A questão de sequências que caiu no TJ foi bem tranquilinha, era trabalhosa, mas não era aquele raciocínio que você falou, meu Deus, como é que o cara chegou nesse raciocínio? É uma questão trabalhosa, né? Você tinha um trabalho braçal, mas era uma questão tranquila. Já no investigador foi o contrário, foi uma questão realmente que você tinha que parar, pensar bem para fazer. Silogismo categórico. O que é silogismo categórico? A pessoa faz uma breve argumentação e você tem que deduzir uma conclusão a partir do que foi falado, né? No caso aí, do que foi escrito. É bem bacana, é um tema que os alunos adoram. Inclusive, eu deixo normalmente para as minhas últimas aulas, que é para o pessoal ir descontrair. Para você ter uma ideia, eu dou silogismo para o pessoal descontrair na última aula. Costuma ser bem bacana. A validade dos argumentos hipotéticos cai muito. Enfim, essa parte de teoria de raciocínio lógico cai bastante. Pode ser que apareça lá diagramas de Venn envolvendo teoria dos conjuntos, eventualmente pode cair, é outra coisa bem tradicional. Perfeito, mestre.
E para a gente aqui encerrar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse aí as suas últimas dicas, né, para que os candidatos possam aí ter um excelente desempenho aí em raciocínio lógico, matemática, no concurso do Ministério Público. Especialmente para aquele candidato, candidata que tem dificuldade, começa a estudar já. Não deixa para depois. Nós todos, eu me incluo nesse grupo, tá? A gente quer deixar aquilo que tira a gente da zona de conforto para depois. Não faça isso com você. Comece cedo, comece agora. Uma coisa, Luiz, que me preocupa nas turmas que eu dou aula, eu acho que é um dos primeiros comentários que eu falo nas minhas aulas. Você sabe, eu dou cursos de memorização também, e trabalho muito essa parte de memória, porque a prova nada mais é que um teste de memória e raciocínio. A prova em si é um teste de memória e raciocínio. Nós temos, por educação, estudar na véspera da prova. Se você não fez um curso, vou usar um exemplo aqui, um curso de medicina que você tem que estudar todo dia, né? O curso de medicina você tem que estudar todo santo dia, engenharia também. Mas se você não fez um curso desses, o que a gente normalmente faz? Está chegando uma semana antes da prova, a gente começa a abrir o caderno, não é isso? Verdade. Quando você vai prestar um concurso público, você vai prestar, às vezes, 10 matérias no mesmo dia. São matérias que são conteúdos extensos. Então, o que eu vou falar vale especialmente para matemática e raciocínio, mas também vai valer para todas as demais matérias. Estude todo santo dia, se você tiver oportunidade. Eu costumo dizer para os meus amigos, para os meus alunos, que nessa época que estava prestando, não um concurso público, mas um vestibular, e eu passei nas faculdades para as quais eu me planejei, eu trabalhava e estudava. Eu dormia pouco, eu diria. Então, o meu horário de almoço, metade do meu horário de almoço era para estudar. Era todo santo dia. Todo dia tinha que estudar. Então, o que acontece? Acontece que você tem que ter essa ideia de que você tem que estudar todo dia. Se você estudar na véspera da prova, dificilmente você vai conseguir estar entre os primeiros colocados. Eu consegui, eu estou na lista dos aprovados. Mas você está onde? No final da lista ou no começo da lista? Você tem que estar entre os primeiros. E para estar entre os primeiros, você tem que estar estudando todo dia. Se a gente for deixar para estudar na véspera, o projeto fica muito comprometido. Acho difícil hoje em dia, com a competição que tem, uma pessoa estudar na véspera e passar. Ela tem que ter uma bagagem de todas as matérias juntas. Acho isso muito difícil, né, Luiz? Você pode ser um especialista em português, um especialista em matemática, mas não é um especialista em todas. É impossível. Então, você tem que estar estudando todo santo dia um pouquinho. Nem que seja meia hora, uma hora, tem que estudar o máximo que você puder todo dia. A nossa cultura, desde criancinha, fundamental, ensino médio, eu vou estudar na véspera. Exatamente. Eu estudo um dia antes da véspera, 2 dias antes da véspera. É o que a gente fala aí, muitos especialistas falam, né? Mais importante do que a quantidade de horas é essa qualidade de horas e a regularidade, né? Quando você tem regularidade no estudo, você não para nenhum dia de estudar, né? Você realmente cria essa regularidade, mesmo que seja pouquinho, o sucesso vem, não tem jeito. Não adianta nada você estudar 5 horas, 7, 8, 10 horas direto em 1, 2 dias e ficar 4 dias sem estudar, sem pegar na matéria, não adianta nada. Exatamente, muito bem falado. Às vezes, com técnicas voltadas para estudo, existem ótimas técnicas para estudar, meia hora de técnica bem aplicada vale mais que o dia inteiro. Sem dúvida. Você falou muito bem. Meia hora de técnica. Tem gente que tem isso é natural da pessoa. Alguns não. Alguns vão vir fazer um curso com a gente, conhecem 2, 3 técnicas para melhorar a eficiência, mas o fato é, você tem que estudar todo dia. E se tiver técnica, melhor ainda para você. Exatamente. Mestre, muito obrigado pela sua participação. Fica aqui também o convite de você voltar ao programa Central de Dicas em uma outra oportunidade para falarmos sobre matemática e raciocínio lógico para um outro concurso público. Perfeito. Muito agradecido. Um abraço para todo mundo que está se preparando. Gente, eu diria o seguinte, se você tiver uma boa orientação, se você se
dispor a estudar de verdade, desde o começo, você passa rápido. Não é essa dificuldade. A questão é, você tem que se dedicar de corpo e alma o que quer que você tenha como meta na sua vida. E se você se dedicar como você sabe que tem que se dedicar, é rápido, tá bom? Fica um beijo para vocês, espero que dê muito certo. Com certeza. Um grande abraço, professor. E você, internauta, gostou desse episódio, das dicas do professor Firmino de Matos? Então, dê um like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos concurseiros. E se você não é inscrito, faça agora mesmo a sua inscrição no canal da Central de Concurso no YouTube. Os inscritos no nosso canal, além de terem acesso a milhares de conteúdos, eles sempre recebem notificações de quando o novo vídeo for ao ar, né? Então, assim você não vai perder nenhum episódio desse especial do Ministério Público do Central de Dicas. Não deixe também de acompanhar as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Telegram, a seção de notícias do site da Central de Concursos e também o podcast Central do Concurseiro. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos. Fui. Tchau, tchau.